Ora, bom dia! Hoje é dia 21/10/2020. Graças a Deus estamos aqui. O Senhor vai nos abençoar. Não podemos fazer nada sem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, vamos agora fazer uma pequena oração em línguas. O Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, e quando nós falamos em línguas edificamos-nos a nós mesmos. Então, creio que é o nosso espírito que se edifica na fé, na palavra, etc. Shikarabara mitiamboria pataramana otrikasharafana peria piriri barará. Vamos ler aqui no 291 o inário que costumamos ler, e diz assim: não há palavras que cheguem para expressar o amor e a beleza de Jesus. Tão grande é o nosso Deus que nos arrancou das trevas para o seu reino da luz. Aleluia. Louvai ao Senhor, louvai-o todas as nações, louvai-o todos os povos, cantai uma só voz, louvai ao Senhor e bendizei o seu nome por todas as maravilhas que ele fez, que ele tem feito por nós. Nova vida, nova esperança, alegria de viver com Jesus no coração. Não há dinheiro que pague, nem obras que chegariam para comprares a salvação. Mas Jesus foi único, na sua boca não foi achado engano. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Vamos ler aqui em Apocalipse 3, 14-17. E, entretanto, o Senhor Espírito Santo está connosco para nos ajudar a dizer o que Ele quer que digamos, que eu diga. Glória a Deus. Então, é Apocalipse 3, 14-17. Então, Jesus é chamado de testemunha fiel e verdadeira. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, diz o Senhor Jesus ao João: isto diz o Amém e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Podemos orar um bocadinho em línguas, orar ao Pai. Pai, dá-nos revelação sobre essas palavras, livra-nos de todo o mal, Pai, todo espírito que nos chão fora, no nome de Jesus. Então, depois diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos dizer a Deus, Pai Celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito. Nós estamos a ler, eu estou a ler e os outros irmãos vão ouvir, irmãos e pessoas que queiram ouvir, e portanto tu estás a abençoar-nos, abrir o nosso entendimento. Glória ao Senhor. O anjo da igreja de Laodiceia, creio que se refere ao pastor da igreja. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente, etc. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, as pessoas aqui confiavam no dinheiro, visto que tinham dinheiro, estava tudo bem, né? Mas é em Deus que devemos confiar. Né? Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável,
pobre e cego e nu. Vamos fazer uma pequena oração em línguas. Shikarabaraba, barababa, shafanika, abariba, niravanini, evenigodisi. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos, Apocalipse 3:18 a 20. Glória ao Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e eu comigo. Glória ao Senhor. Apocalipse 3:21 a 22. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Vamos ler aqui no novo comentário da Bíblia, editado pelo falecido professor F. Davidson, MADD, e tem os colaboradores, e isto é Edições Vida Nova, Rua António Carlos Taconi, 75, Caixa Postal 21486. Depois tem o 04698, São Paulo, SP Brasil. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler os comentários na carta à igreja em Laodiceia. Laodiceia era situada à margem de um rio e ficava no entroncamento de 3 estradas que atravessavam a Ásia Menor. De modo natural, ela se tornou um grande centro comercial e administrativo. 3 factos que se conhecem acerca da cidade lançam luz sobre esta carta. Era um centro bancário de fabulosas reservas financeiras. As indústrias principais eram de tecidos e tapetes de lã. Possuía também uma faculdade de medicina. A igreja não era acusada de imoralidade, nem de idolatria, nem tampouco de franca apostasia. Perseguição era desconhecida em Laodiceia. A terrível condenação que se pronunciava sobre ela era devido ao orgulho e à autossatisfação do elemento pagão dentro da igreja, de sorte que sua comunhão com Cristo se enfraqueceu tragicamente. A severa descrição da sua condição espiritual, verso 17, e a admoestação ao arrependimento, verso 18, são apresentados em termos das 3 ocupações da cidade. Na qualidade de Uame, verso 14, Jesus é a encarnação da verdade e fidelidade de Deus, ver Isaías 65:16. O uso cristão do Uame acrescenta a ideia de que ele é também cumpridor fiel
dos propósitos declarados de Deus. Ponto final. Nesta designação, achamos um contraste singular com a infidelidade dos laodicenses. Semelhantemente, o título O Princípio da Criação de Deus, verso 14, exalta a Cristo como Criador acima das pequeninas criaturas orgulhosas que se gabam da sua autossuficiência. No verso 16 se encontra uma censura sem igual no Novo Testamento, como expressão do aborrecimento de Cristo. A referência prende-se ao último juízo, conferiu Lucas 13, 25 a 28. Os versos 17 e 18 formulam uma só afirmação. Pois dizes, aconselho-te que compres. A pretensão dos laodicenses não é apenas que eles de nada carecem, mas que a sua riqueza, tanto moral como material, se deve completamente aos seus próprios esforços. Revela-se a sua verdadeira condição de pobreza, apesar de possuir dinheiro, de nudez a despeito da sua abundância de vestidos, de cegueira, embora haja nela muitos médicos. Esta igreja, portanto, é a única de todas as 7 a ser chamada de miserável. O seu recurso é comprar, conferir Isaías 55:1, de Cristo o ouro fino, de um espírito regenerado, de pureza, de coração, que possa levá-la à glória da ressurreição. Apocalipse 7, 13 a 14. E da graça pela qual possa apropriar as realidades espirituais. Conferir 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 4. A condição repugnante dos laodicenses não extinguiu o amor de Cristo para com eles. A escorchante censura não é senão a expressão do seu profundo afeto que os possa levar ao arrependimento. O gracioso convite que se segue dirige-se não à Igreja coletivamente, que exigiria: se ouvirdes a minha voz, mas a cada membro individualmente. Cristo deseja participar com eles mesmo nas atividades mais comuns da vida. Coincidente com o alto privilégio que se oferece a estes cristãos quase apóstatas, é a promessa que transcende as que foram aplicadas às outras igrejas. Assim, como o crente pede a Cristo que compartilhe consigo tudo quanto tem vida transitória, de igual modo o Senhor o convida, se permanecer até ao fim, a compartilhar o trono dos séculos vindouros dado pelo Pai. O cumprimento da promessa do reino milenar é descrita em Apocalipse 24 a 6 e do reino eterno da Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 5. Aleluia. Vamos ler em Apocalipse 7, 13, começando no 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas, para as fontes das águas vivas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vamos ler Apocalipse 20, começando no 1. E vi descer do céu um anjo, tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, isto é, tem o nome de diabo e de Satanás. E o verso 3, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Portanto, as nações estavam a ser enganadas pelo diabo e pelo chamado diabo e Satanás. Verso 3 ainda, lançou no abismo e ali o encerrou e pôs sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vou aqui um bocadinho ainda no 3, lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações. Pois o quê? Selo. Ele está selado, não pode sair até que os 1000 anos se acabem. Então 1000 anos era o tempo que o diabo estava preso, né? E não atacava as nações. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que estavam degolados, foram degolados, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, que já tinham o sinal do Espírito Santo, né? Estavam selados com o selo de Deus, nem em suas mãos, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Quer dizer que estes tinham revivido, aqueles que governaram durante 1000 anos com Cristo. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, porque eles têm um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos. Quem? Satanás.
Então ele estava preso, mas foi solto. Agora o 9, verso 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, suponho que é Jerusalém. Pois diz aqui, e a cidade amada e de Deus desceu fogo do céu e os devorou, para não brincarem com o povo de Deus. Verso 10. E o diabo que os enganava e os levou contra Jerusalém foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vou ler outra vez. E vi um grande trono branco, suponho que era o trono de Deus, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. E vi os mortos grandes e pequenos, suponho que ricos e pobres, né? Que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas estes serão julgados segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Entendo que aqui eles receberam um corpo também imortal, mas era para ficarem no inferno, né? Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, as pessoas que habitavam lá, mortos que estavam no inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É a consequência daqueles que, estando numa igreja apóstata ou quase apóstata, estão muito mal, né? Agora o Apocalipse 22, 5. Vamos começar num. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que corria do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as árvores, aliás, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. O 3 ainda, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome.
O nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com certeza. Verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-os ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. E o anjo disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras de profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E vai ficar perdido, né? Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda pelo sangue do Senhor Jesus. E quem é santo, seja santificado ainda. Verso 12. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17. E o Espírito e a esposa dizem bem, e quem ouve diga bem, e quem tem sede venha e beba do Espírito Santo, e quem quiser tome da graça da água da vida. Verso 18. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venha. Amém. Ora bem, Senhor Jesus. Verso 21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos quase a terminar. Não se esqueçam de pôr lá aquela sinal da mãozinha assim. E também cliquem também no desenho do sininho e inscrevam-se. E que seja para a glória de Deus. Vamos ainda ler aqui um hino do nosso inário que a gente tem lido. E diz assim: morreu na cruz para nos salvar, e da opressão nos libertou, se fez pobre e sofreu, para nos dar vida e liberdade. Cheio de glória e esplendor, todos verão quem é Senhor, que para sempre reinará. Amém, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, vitorioso eu sou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, vitorioso sou. Mais que vencedor, reinando estou. Muito mais que vencedor, reinando estou. Tchau, irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e comigo também, e que a nossa vida seja para a glória de Deus. Oremos uns pelos outros,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e convosco e com todos os que ouvirem este vídeo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.